O programa Auditoria Cidadã, um programa da Mundial News TV, entrevista hoje ele que foi presidente do Instituto Vital Brasil, diretor-geral do INCA, subsecretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, subsecretário municipal do Rio de Janeiro e ministro da Saúde no governo Lula de 2007 a 2011. José Gomes Teporão, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos iniciar sobre o assunto da pandemia, falando sobre abandono de uma política de desenvolvimento tecnológico que você começou a desenvolver na época do governo Lula e que naquela época o Brasil produzia 50% dos ativos, dos princípios ativos, e hoje menos de 20%. Essa política foi abandonada ao longo do tempo e a gente está sentindo nesse momento, exatamente pelo abandono desse tipo de política, uma escassez de produtos hospitalares, de fármacos. A gente não tem uma capacidade instalada industrial no Brasil que seja capaz de atender essa demanda. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro, com prazer. É um tema muito importante, extremamente importante. Nós estamos vivendo na pele essa situação e a gente tem que ter um olhar não só estruturante, mas também um olhar histórico, uma perspectiva histórica em relação a essa questão, né? Essa sempre foi uma questão muito importante. Vamos dar alguns exemplos. Quando Oswaldo Cruz voltou da França, depois que ele passou alguns anos estudando no Instituto Pasteur, o grau de conhecimento médico e de tecnologia médica disponível no mundo naquela época, ele trouxe para o Brasil. E foi com essas armas, com esses instrumentos, que ele pôde enfrentar a situação da febre amarela e da varíola no Rio de Janeiro. A gente poderia dizer, então, que do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de disponibilidade de produção de tecnologias para a saúde, até os anos 40, até o final da Segunda Guerra, o Brasil estava mais ou menos no mesmo nível, até porque era uma outra medicina. Era uma medicina muito mais rústica, era uma medicina muito mais baseada na clínica. Não só o arsenal para o diagnóstico, mas também para o tratamento era muito limitado, né? Praticamente só em 40 e poucos que o Fleming desenvolveu a penicilina, nós tínhamos só até então sulfas, mas do ponto de vista de estrutura produtiva, de conhecimento, nós estávamos mais ou menos ali. Isso começa a se perder exatamente no pós-guerra, né? Por quê? Porque aí surge um grande investimento dos países, principalmente Estados Unidos, liderando, e os países europeus, no desenvolvimento de novas tecnologias. O Brasil foi gradativamente perdendo espaço. Durante a ditadura militar, surgiram algumas iniciativas no contexto do desenvolvimentismo autoritário, né? Uma ditadura, mas os militares tinham, naquela época, não hoje parece, uma visão desenvolvimentista. Né? Isso é na época do Geisel? Exatamente. Só lembrando quando foi a criação da Central de Medicamentos. Né? Uhum. A Central de Medicamentos ela tinha um componente de desenvolvimento tecnológico, de produção de princípios ativos, de exploração da biodiversidade e, por uma série de fatores políticos, estruturais, a SEMI acabou sendo desativada ali em meados dos anos 90, quando Adib Jatene era o ministro da Saúde. Né? Um outro marco muito importante foi a aprovação da Lei de Propriedade Intelectual em 1996 no governo Fernando Henrique Cardoso. Aí foi um divisor de águas, foi um grave erro. Por quê? Nós aprovamos uma lei de patente que garante a patente no Brasil por 20 anos, que vige até hoje, sem que nós tivéssemos desenvolvido uma estrutura produtiva que desse algum grau de produção à nossa indústria. Foi exatamente o contrário do que a Índia fez. O que a Índia fez? A Índia não reconheceu patente até ter desenvolvido uma estrutura potente de genéricos. Hoje, o maior produtor de genéricos do mundo é a Índia, de insumos e de princípios ativos e de produtos. Né? Ao mesmo tempo que essa fragilização vai se estruturando,
iniciativas inovadoras foram acontecendo. A mais importante, quero lembrar, foi a criação do Programa Nacional de Imunizações e depois a epidemia de meningite meningocócica durante a ditadura militar, que o governo militar tentou esconder, mas que depois foi impossível, né? E isso obrigou o governo a fazer parcerias da Fundação Oswaldo Cruz com empresas multinacionais detentoras de tecnologia, e nós começamos ali uma experiência muito interessante, muito rica, que hoje permite que o Brasil tenha, por exemplo, uma grande capacidade de produção de vacinas, eu vou falar um pouco disso depois, mas ali nós colocamos uma semente que foi a estruturação de Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, que hoje, junto com o Instituto Butantan, são os dois maiores produtores de imunobiológicos da América Latina. Foi interessante isso, enquanto a maior parte dos países latino-americanos fechou as suas plantas públicas de produção de vacinas, privatizando-as ou simplesmente comprando, importando, o Brasil criou um programa nacional de autossuficiência em imunobiológicos, que investiu ali em 15 anos, talvez alguma coisa em torno de 150 milhões de dólares a valores correntes, né, mas que permitiu que o Brasil, por exemplo, hoje produza praticamente 90% das vacinas que utiliza no Programa Nacional de Imunizações, inclusive vacinas modernas conjugadas. Claro que esse grau de autonomia tecnológica é limitado. É um processo muito complexo, mas que nos permitiu, por exemplo, vou dar um exemplo prático, durante a pandemia do H1N1 em 2009, por um vírus do tipo influenza, foi muito rapidamente se desenvolveu uma vacina, que essa vacina que a gente toma todo ano, tomamos agora, né? Acrescido da cepa do H1N1. E o Instituto Foi feita Butantan, aqui no Brasil, não é isso? Oi? É feita Foi aqui no produzido aqui no Brasil. Instituto Butantan, em São Paulo. Isso permitiu que, em 2010, o Brasil tivesse vacinado 100 milhões de pessoas, metade da sua população. Foi o país que mais vacinou no mundo, né? Bom, então, essa questão, na verdade, é uma questão que vem de uma discussão das relações entre desenvolvimento e saúde, não é? Ou seja, qual o papel da saúde no desenvolvimento de um país, né? A saúde tem uma dualidade muito interessante. Ela é, ao mesmo tempo, uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida, não é? Para que as pessoas vivam melhor, com mais conforto, com mais qualidade de vida, mas ela tem uma outra face que lhe dá essa singularidade, que ela é, ao mesmo tempo, um dos grandes motores econômicos do mundo hoje, não é? Vou dar só uma ideia, quer dizer, saúde, quando a gente soma tudo que foi gasto em saúde no Brasil no ano passado, quando eu falo tudo hospitais, policlínicas, centros de saúde, salários dos profissionais, serviços de manutenção, insumos, medicamentos, equipamentos radiológicos, sistemas de informações, softwares, tudo, não é? Essa conta dá mais ou menos 10% do PIB. Então, se eu estou falando de um PIB de 6 trilhões, eu estou dizendo que a saúde movimenta no Brasil 600 bilhões por ano, não é? Ao mesmo tempo, a saúde é uma das áreas, talvez junto com a área de defesa, aliás, são duas áreas antagônicas, não é? Uma defende a vida, a outra tira vidas, não é? Mas a indústria de defesa e a indústria de saúde estão na fronteira do conhecimento. Nanotecnologia, novos produtos, microeletrônica, genômica, biotecnologia. Ela emprega cerca de 10% da força de trabalho ativo de um país, quer dizer, é um espaço de criação de emprego altamente qualificado. O Brasil, ao mesmo tempo, tem uma estrutura produtiva única na América Latina. Nós temos indústrias, temos universidades, temos centros de pesquisa, temos Fundação Oswaldo Cruz, temos Embrapa. Enfim, a saúde tem essa dinâmica econômica que lhe dá uma singularidade, né? E, infelizmente, a saúde continua sendo vista pelos governantes e pela sociedade, eu diria, como um gasto, quando, na verdade, ele é um tremendo investimento. Um investimento. Um brutal investimento. Então, em 2007, quando eu fui para o Ministério, e só um parênteses, isso tem muito a ver com a minha vida acadêmica na Fundação Oswaldo Cruz. A minha tese de doutorado é sobre indústria de vacinas. E eu encontrei na Fiocruz, no final dos anos 90, início dos anos 2000, um brilhante professor, um economista, né? Carlos Gadelha, com quem eu passei a desenvolver uma série de estudos e pesquisas, né? Então, a tese de doutorado dele é brilhante, né? E ele cunhou esse conceito de complexo econômico industrial da saúde, né? Ou seja, esse conjunto
de indústrias, esse conjunto que alia saúde, ciência, desenvolvimento e política industrial. O projeto Inovação? Exatamente, o projeto de inovação que eu e ele coordenamos no iniciozinho dos anos 2000 na Fundação Oswaldo Cruz, onde nós começamos a fazer o quê? Estudos prospectivos da cadeia produtiva da saúde. Né? Publicamos um livro sobre vacinas, o livro referência, e estávamos iniciando uma série de prospecção de outras indústrias. Fizemos, inclusive, um seminário quando o Carlos Lessa era o presidente do BNDES, no BNDES, que foi um marco, foi muito importante. E quando eu vou para o Ministério em 2007, então eu coloco como uma das minhas prioridades, de maneira muito inovadora, porque nenhum ministro da Saúde tinha esse olhar, tinha essa visão, nós levamos toda essa visão acadêmica, digamos assim, transformamos isso numa política de Estado. E foi muito interessante, porque, veja, é ao mesmo tempo você unir política industrial, evidentemente o BNDES como Banco de Desenvolvimento dando suporte, chamando empresas privadas e laboratórios públicos e usando o poder de compra do Estado. Esse é um fator muito importante, outra singularidade. O Brasil tem o SUS. 150 milhões de brasileiros dependem única e exclusivamente do SUS para todas as suas necessidades. Então, o SUS, quando eu falo SUS, eu estou falando assim, 90% do mercado de vacinas no Brasil é público. 50% do mercado de reagentes para diagnóstico é público. 50% do mercado de equipamentos para diagnóstico, tomógrafos, ressonâncias, ultrassons, é público. 35% do mercado de medicamentos no Brasil é público, sendo que o mercado de medicamentos de alto custo, esses medicamentos que custam milhares de reais por ano para cada paciente, para transplante renal, para doenças crônicas, é o SUS que fornece a todos os brasileiros. O programa de AIDS universal no Brasil fornece medicamentos para AIDS. Então, o poder de compra é muito grande. Então, nós montamos exatamente essa política de desenvolvimento e fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, sob a forma do que nós chamamos de PDP, ou seja, parcerias para o desenvolvimento produtivo. Nós definimos um conjunto de doenças, de problemas de saúde que são estratégicos, né? E chamamos os laboratórios detentores de patentes, fizemos acordos de transferência de tecnologia entre esses laboratórios e laboratórios públicos, né? E hoje nós temos cerca de 80 dessas parcerias que tiveram um grande desenvolvimento entre 2009 e 2014, 2015, mas depois, com a saída da Dilma, isso foi, digamos assim, não foi extinto, esses projetos continuam acontecendo, mas numa velocidade absolutamente insuficiente, inclusive vários projetos ficaram pelo caminho. Vou dar 2 exemplos importantíssimos nesse momento. O dos respiradores era um dos projetos que, aliás, é só um comentário aqui, foi curioso, porque você sabe que isso afeta interesses econômicos poderosos, né? E houve, evidentemente, movimentação política da indústria que detém essas tecnologias para tentar, junto ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle, fazer denúncias de que estaríamos comprando coisas muito acima do preço de mercado, né? É muito interessante isso. Um bom exemplo é o da insulina. O Brasil comprava insulina, produzia insulina, aliás, numa fábrica em Minas, e aí o grande produtor nacional fez o quê? Comprou essa fábrica brasileira e fechou a fábrica. E aí passamos a depender da importação, o preço subiu 10 vezes. Quando a Fiocruz, anos depois, entra com a Ucrânia num projeto de transferência de tecnologia, os preços despencam, né? Então, veja, por isso é que é tão importante você ter essa base produtiva. E o outro exemplo, além dos respiradores, foi também que a gente queria desenvolver uma indústria de marca-passos no Brasil e de filtros para diálise. Você sabe que agora muitos pacientes que têm Covid-19, eles desenvolvem quadros de insuficiência renal e precisam ser dialisados, fazer diálise, né? E um dos projetos que não foi para frente por N questões era também de filtros para diálise. Então, ou seja, se por um acaso isso tivesse ido à frente, a gente hoje em dia não estaria passando por esse terror, que é um verdadeiro terror, não é isso? Exatamente. E é muito importante chamar a atenção o seguinte, Léo, que evidentemente que não se trata de imaginar que o Brasil vai querer produzir tudo. Nenhum país do mundo produz tudo que consome. Isso não existe, né? Claro. Nem a Índia, nem a China, nem os Estados Unidos. Mas definir um conjunto de tecnologias estratégicas. E isso é que é fundamental. Por exemplo, todo mundo sabe que o futuro da indústria farmacêutica é biotecnológica. É a biotecnologia. Por isso que nós criamos, foi na minha época que isso começou, 2 empresas de capital nacional com recursos do BNDES para
internalizar e produzir bioprodutos para o tratamento do câncer e outras doenças no Brasil. Elas estão funcionando, mas a velocidade com que isso vem se dando é absolutamente insuficiente, ou seja, isso deixou de ser prioridade. Por quê? Porque nós temos um governo que acha que política industrial é uma besteira, acha que saúde é gasto, e agora nós estamos nessa situação. Aliás, um outro comentário é que nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que nega a ciência e persegue os cientistas. E agora estão todos de joelho, ó ciência, me salve do coronavírus. Entendeu? Então, é inimaginável pensar um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, com a sua potência, com a sua capacidade científica, sem uma ciência forte, sem uma política industrial na saúde forte e sem um sistema de saúde universal forte. Isso é um verdadeiro obscurantismo que a gente está vivendo atualmente. Nós estamos voltando à Idade Média na Europa, e existe um subfinanciamento provocado que faz com que nenhum desses setores se desenvolva, concorda? Então, o financiamento na sua época, para o CNPq, para a CAPES, etc., hoje em dia diminuiu em 50% e tem no caso acho que da CAPES, diminuiu em 70%. Então, como é que você, na verdade, vai fazer uma prospecção? Porque você tem que fazer prospecção para poder gerar tecnologia interna e incorporar isso, concorda? Então, como é que você, na verdade, vai fazer isso se ciência e tecnologia, por exemplo, hoje em dia, eles cortaram 55%, na época que o senhor era ministro, eram de 15 bilhões, hoje em dia são 7 bilhões, entendeu? Então, é uma coisa que você não vai conseguir. Isso é propositado, concorda? Não é simplesmente uma má política interna, isso é todo um conjunto de ações internacionais, política econômica, que visam fazer com que a gente se torne a ser colônia novamente. A gente está há muito tempo que a gente está numa tentativa de neocolonialismo muito grande, perfeito? O que acontece é que esse governo talvez se curve a esta, vamos dizer assim, tentativa neocolonialista. Na verdade, esse é um dos eixos do governo Bolsonaro, né? O Paulo Guedes é uma figura altamente conservadora e com um olhar sobre a política econômica altamente lesiva aos interesses do Brasil, né? Basta olhar o que aconteceu do governo Temer para cá. Perda de direitos trabalhistas, uma reforma da Previdência altamente lesiva aos interesses dos trabalhadores, né? Desmobilização da atuação sindical, ataque à ciência, cortando pela metade os recursos para a pesquisa, né? Manutenção do subfinanciamento do SUS, com a aprovação da emenda 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Só para um exemplo, o que é isso na prática? Isso significa que o Ministério da Saúde deixou de receber entre 20 e 30 bilhões de reais de 2016 para cá, né? Uma política econômica que aumentou o desemprego. Hoje nós temos 11 milhões de desempregados, tínhamos até o início da pandemia, e 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria. O que são 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria? Sem nenhuma proteção social, que não tem 13º, que não tem férias, que não tem aposentadoria, que não 25% da população, concorda? Exatamente. Isso é uma tragédia. E você vê, ontem eu vi o ministro falando na televisão que, se não fosse o coronavírus, o Brasil estaria bombando. Eu não sei em que mundo esses caras vivem. A população está passando necessidades. O Brasil é um país com uma desigualdade brutal. Então, é uma política totalmente equivocada. E vamos trazer para o contexto do coronavírus. Ok, nós estamos vivendo hoje, Leon, o seguinte, sobre o signo da incerteza. Se a gente puder escolher uma palavra melhor, é isso. Se você juntar numa mesa hoje virologistas, epidemiologistas, cientistas, economistas, vai ser difícil encontrar consenso. Por quê? Porque se conhece pouco sobre essa doença. É um vírus que saltou de espécie, passou a infectar humanos. Só agora começa um grande esforço mundial de entender melhor a biologia e a fisiopatologia do vírus, mas nós não temos nem medicamento, nesse momento, apesar do presidente da República ter virado garoto propaganda e responsável de um remédio
Aliás, os estudos que estão saindo mostram que esse remédio pode fazer mais mal do que bem, a hidroxicloroquina. Nós não teremos uma vacina até o início do ano que vem, na melhor das hipóteses, se tudo correr bem. Então, a única ferramenta que nós temos hoje são as ferramentas tradicionais da saúde pública, da epidemiologia, que é o distanciamento social, né, que são as medidas de higiene, que é usar máscara todo mundo, que é quarentena e manter apenas os serviços essenciais funcionando. Mas, ora, você manter isso na França, na Inglaterra, na Alemanha, é totalmente distinto de manter isso no Brasil. Por quê? Pela nossa brutal desigualdade. Como é que você mantém isolamento social na favela da Rocinha? Numa favela da periferia de Salvador, de Com São as Paulo? pessoas precisando de um trabalho qualquer para poder ganhar algum dinheiro, você não vai conseguir controlar. Você sabe como, nós sabemos como, né? Tomando decisões políticas anticíclicas, né? Emissão de moeda, impostos sobre os mais ricos, uma mudança radical da política. Então, o que nós estamos fazendo? Olha só, nós estamos tentando enfrentar um problema gravíssimo de saúde pública, que cria, evidentemente, um problema econômico, numa situação de instabilidade política máxima, onde o presidente da República ataca o ministro da Saúde, ataca a ciência e, de maneira irresponsável, fala para as pessoas saírem de casa e voltem ao trabalho. Todos os dias ele faz isso. Ele já foi denunciado 2 vezes à ONU e à Organização Mundial da Saúde. Nós sabemos que ele será o responsável pelo que vai acontecer nos próximos meses no Brasil. Infelizmente, muita gente vai morrer de maneira desnecessária. Nós só não estamos numa situação tão dramática porque o ministro da Saúde, que saiu, Mandetta, tomou decisões acertadas de precocemente estimular o isolamento, fazer com que as pessoas ficassem em casa. Mas veja, para enfrentar essa situação, nós temos que ter uma política econômica totalmente inovadora, e nós não temos. Ele está insistindo em enfrentar uma situação totalmente nova, e o mundo inteiro está inovando com as ferramentas ortodoxas do neoliberalismo no campo da economia, que é um disparate. Não está funcionando, basta ver o que a televisão está mostrando. As pessoas estão saindo de casa, estão indo correr atrás de algum recurso financeiro. Então, um isolamento social que seria adequado para esse momento que o Brasil está vivendo, de 70%, ele está abaixo de 50% nas grandes capitais. Né? E nós todos sabemos qual é a estratégia. É reduzir o grau de circulação do vírus na sociedade para permitir que o sistema de saúde se organize. Os hospitais de campanha funcionem, as equipes sejam treinadas. Claro que vai ter um momento que isso vai bater no limite, não vai ter jeito. Mas quanto mais eu retardar esse processo e achatar a curva, como se diz, mais tempo eu ganho. Vou dar um exemplo prático. Foi feito um estudo aqui no Rio. Calculou-se que com uma taxa de infectividade, ou seja, se cada pessoa transmitisse numa média para 3 outras pessoas o vírus, nós teríamos um grau da curva muito acentuado. Se através do isolamento social eu conseguir reduzir isso para 1,5 ou 1,7, eu ganho o quê? Eu ganho 1 mês, reduzo a velocidade de crescimento em 1 mês e reduzo em 3/4 o número de casos. Olha só como é que é importante. Então, foi o que a Alemanha fez. A Merkel acabou de anunciar, eles conseguiram lá reduzir para menos de 1. Ou seja, o grau de circulação, a velocidade com que o vírus circula está muito baixa. Aí, isso permite que você, então, comece a programar a reabertura da economia progressivamente, monitorando, testando muito para impedir qualquer retrocesso. E nós estamos nessa loucura aqui, com um novo ministro, que ainda não disse ao que veio, e com o presidente que ataca a medicina e a ciência o tempo todo. Mas olha só, o que acontece é o seguinte, isso se tiver como pano de fundo uma política tal qual você está imaginando. Perfeito? Nós estamos diante, na minha opinião, da situação de um capitalismo distópico, onde não tem utopia, não tem alternativa. E o pensamento desses caras, não é um pensamento onde, na verdade, está tão preocupado com o desenvolvimento econômico, desenvolvimentista, por exemplo. Não é essa a preocupação. Então, na verdade, está muito mais preocupado em ganhar, vamos dizer assim, auferir lucros o mais rápido possível. E aí tanto faz o que, na verdade, possa acontecer na economia. Eu já vi o pensamento muito desses caras é o seguinte, vai morrer X% da população. Tudo bem, morre, depois a gente continua, a economia levanta.
eu estou conseguindo comprar mais barato o que eu quero, estou conseguindo investir da forma com que eu quero, tanto faz, isso não vai me afetar tanto. Por isso que o presidente chega e fala, pessoal, 70% da população vai ser contaminada, a gente tem que aceitar isso. Então, para eles, do ponto de vista econômico, isso não é tão problemático, mesmo que tenha um problema pequeno agora na economia, mas depois ele vai recuperar e vai ter um empobrecimento grande, que os grandes vão poder engolir os pequenos com muito mais facilidade. E eu acho que tem uma política aí eugenista por trás disso. Porque hoje em dia, no capitalismo distópico, não interessa, se o ser humano ele não for um capital, se ele não representar um capital também como ser humano, ele também não importa tanto, não interessa tanto, perfeito? Ele não vai querer inserir essas pessoas para poder ter uma economia produtiva. Por isso, assim, do seu ponto de vista, é claro que o senhor é urbanista, desenvolvimentista, entendeu? Que é o progresso, o bem-estar das pessoas, tudo bem, mas para eles isso está dando certo. Por isso que o ministro vai lá, não fala nada, não é isso? O presidente vai lá e demite a ciência, tanto faz. Para o projeto eugenista e desse liberalismo radical que tem hoje em dia, essa situação talvez seja até favorável, não é? O teu comentário me traz uma outra questão aqui. Olha só, em tese, haveria uma contradição aí, porque, veja, eu já vi muitos especialistas falando que o problema é que o vírus é democrático. Ele pode tanto afetar o pobre como o rico. Né? Mas eu diria que essa afirmação não é correta. Ele não é definitivamente democrático. Ele pode ser democrático do ponto de vista de que, potencialmente, qualquer um de nós pode ser contaminado. Mas aí o quê? Ele seria democrático nesse sentido. Ele não vai escolher um ou outro. Qualquer um pode ser contaminado. Mas as possibilidades que a partir da contaminação, o que acontece depois do contato, se você evolui para um quadro que necessite de internação, por exemplo, aí a democracia acabou. Por quê? Porque, evidentemente, né, os senadores, os deputados, os ministros, o presidente, os mais abastados, a classe média, recorrerão a uma estrutura de saúde que, hoje, por exemplo, tem 3 vezes mais leitos de UTI respiradores do que o SUS. E o morador da Cidade de Deus que entrar em contato, que precisar de uma internação, vai ter que ir para o SUS. Então, definitivamente, ele não é democrático. Todas as evidências mostram que, e os dados americanos já estão mostrando isso, quem é que está morrendo nos Estados Unidos? Hispânicos e negros. Né? Quer dizer, os mais frágeis, nos países em desenvolvimento e muito desiguais como o Brasil, os que vivem nas favelas, nas periferias, os que têm doença crônica e não conseguem tomar medicação adequada, nem ir ao médico com regularidade pelas fragilidades do sistema de saúde, esses é que vão desenvolver os quadros mais graves e vão falecer. É claro que aqui e ali, pessoas de posses ou de bom nível poderão também podem falecer, podem ter quadros graves e tal, mas proporcionalmente a questão dos determinantes sociais, a estrutura social vai cumprir um papel negativo muito importante. Então, eu acho que isso revela toda a gravidade da situação, porque esses dirigentes não estão efetivamente preocupados em quantas vidas vão se perder. Não. E eles perseveram numa política suicida, extremamente perigosa. Nós estamos, nesse momento, no início ainda da escalada de subindo a montanha. À medida que as pessoas descumprirem o isolamento, o que nós vamos ter é a perda de controle dessa situação, principalmente nas grandes capitais. O que está acontecendo também? Lentamente, o vírus está caminhando para o interior. Praticamente hoje já não há quase nenhum município onde não tem um caso registrado do coronavírus. Então, esse é um processo que não tem como segurar, muito difícil segurar, a não ser numa situação de grande cumprimento desse isolamento. E aí nós temos que ter uma economia, uma política econômica com outro olhar totalmente diferente, não essa por trás. O que nós estamos vendo é uma política econômica que bate de frente com as necessidades da saúde. É um embate e não uma harmonia, um caminhar junto no sentido de enfrentar esse grave problema. Eu acho que... Agora, para você o seguinte, acha que poderia piorar do jeito que está, porque existe uma perspectiva, pelo menos era a avaliação do Mandetta, na época que ele estava no Ministério,
Não, que em 2 semanas, de 3 semanas, talvez essa curva chegue no ápice e depois ela tenda a baixar. Mas parece que atualmente, não sei se a perspectiva é essa. Eu acho que deve durar mais algum tempo esse aumento da curva. Acha isso? Exatamente. E o que está acontecendo? O que pode acontecer? Se você toma decisões, para você tomar uma decisão, vamos trabalhar no que todo mundo hoje pergunta. É claro que todo mundo sabe que é impossível manter uma sociedade toda dentro de casa durante 6 meses. Inviável. Bom, o problema é como dar os passos para a saída. Tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é: você só pode pensar em sair do isolamento quando o número de casos estiver caindo, e não no momento em que ele está aumentando. Óbvio. Perfeito. Então, se tem evidências científicas, epidemiológicas de que realmente o número de casos está caindo, o número de internações está caindo, o número de óbitos está caindo. Opa, a situação está melhorando. Podemos começar a discutir. Segundo, como é que está a situação do meu sistema de saúde? Eu tenho leito de UTI vago? Eu tenho 30% de leitos vagos que eu possa eventualmente ocupá-los caso a situação mude? Então, você tem que ter capacidade instalada ociosa. E terceiro, você tem que testar muito mais. O Brasil está testando pouco ainda. Então, se a gente aumentar o grau de testagem, e a testagem é importante que as pessoas saibam o seguinte: os testes novos, rápidos, que medem anticorpos, eles comprovam, se ele for de boa qualidade, que você teve contato com o vírus. Ok, essa pessoa teve contato. Mas elas não garantem que essa pessoa esteja imune permanentemente ao vírus. Por quê? Porque não existem ainda evidências científicas que comprovem que alguém que entrou em contato com o vírus, tendo desenvolvido ou não sintomas, tendo sido internado ou não, tem imunidade permanente. Isso ainda está sendo estudado. Se nós chegarmos à conclusão que sim, toda pessoa que entrou em contato com o vírus e que testou positivo para os anticorpos tem imunidade. Maravilha, uma excelente notícia. Por quê? Porque essa pessoa não corre mais nenhum risco. Enquanto a gente não tiver essa segurança, a testagem é um excelente indicador de perceber padrão de circulação. Parece que essa pandemia não vai acabar nunca. É uma possibilidade. Veja que em 2018 a gripe espanhola teve 2 ciclos e no segundo ciclo morreu mais gente. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado na volta. A volta pode ser planejada e deverá ser planejada, mas nós temos que cumprir esses 3 requisitos, pelo menos. Eu nem falei da questão da política econômica, e parece que só o caindo do governo e entrando um novo olhar, né? Porque é insustentável. Mas número de casos caindo, capacidade instalada, disponível e testando muito para você ter um conhecimento mais refinado de por onde o vírus está circulando. Sem esses 3 pontos, a gente não pode pensar em voltar. É o custo social, o custo humano está fora dessa equação. E essa é que é a grande questão. Claro. Veja, nós nem estamos falando aqui, nós não falamos ainda do drama que os profissionais de saúde estão vivendo. Essa é uma questão que as pessoas pensam muito em máquinas, né? Respirador, leito. Mas a saúde tem uma singularidade que é a seguinte: quanto mais tecnologia eu incorporo, mais gente qualificada eu preciso por trás. Gente comprometida, bem remunerada. Esse governo persegue os funcionários públicos, né? Chama-os de vagabundos. O Guedes acabou de dar uma entrevista dizendo que, acusando os funcionários públicos de viverem uma vida nababesca, como se isso fosse verdade, entendeu? Essa pandemia vai reacender uma discussão importante, que é o papel do Estado, o modelo de seguridade social que nós desejamos consolidar no Brasil, que vem tentando ser construída desde a Constituição de 1988. Que tipo de modelo de SUS a gente definitivamente vai querer implementar no país para poder nós nos protegermos de situações como essa e cuidar do cidadão no seu dia a dia? Que lições você acha que nós aprendemos ou devemos aprender com essa pandemia do coronavírus? A gente pensando no futuro, Leon, de lições que ficam para nós, eu acho que algumas lições ficam. Acho que é a questão do papel do Estado
como o Estado está sendo vendido por esse governo como um grande vilão, tudo que é público não presta, tudo que é público é ineficiente, tudo que é bom está no mercado, está no empreendedorismo, que é essa palavra horrível, está no small is beautiful, né? Está vendo ali aquela cooperativa de cozinheiras ali, conseguiu dar a volta por cima. Quer dizer, não é por aí, né? Então, a questão do Estado, repensar o papel do Estado, o papel da ciência, né? Como fundamental para o desenvolvimento, e o papel de um sistema universal para todos os brasileiros, e não o que se vendeu nas últimas décadas de que o SUS é muito legal, sim, para os pobres. Não, não. A reforma sanitária e o SUS não foi pensado para atender os mais pobres, foi para atender a todos. E o setor privado seria um complemento para quem quisesse uma coisa muito diferente, muito sofisticada. O que acabou acontecendo não foi isso. A fragilização proposital do SUS, o seu subfinanciamento, a retirada de recursos, é um estímulo, além dos subsídios e renúncias fiscais, que isso está girando hoje em torno de 30 bilhões de reais por ano, que são os gastos tributários, ou seja, receitas que o Estado deixa de arrecadar para estimular o mercado, planos de seguros, quando as pessoas abatem do imposto de renda de pessoa física e jurídica os gastos com médicos, hospitais, exames, dentistas, etc. Você deixa de colocar 30 bi por ano no setor saúde. Então, o que acabou acontecendo foi isso, uma fragilização do sistema universal e um fortalecimento do mercado de seguro-saúde, que nesse momento também não dá garantia a ninguém, porque isso pode caminhar para um colapso da rede privada também. E nós nem falamos aqui de uma outra questão, que é a desigualdade como esse SUS e esse setor privado se estruturam. Uma coisa é o SUS e o setor privado na Amazônia, no Nordeste, no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, a Espanha, a Austrália e outros países, o que eles fizeram? Gestão única de toda a rede pública e privada. Ou seja, durante a pandemia, acabou esse papo de hospital privado e hospital público. Uhum. O Ministério da Saúde tem uma rede de serviços e as pessoas são internadas em qualquer lugar por grau de gravidade e de prioridade. E o Ministério da Saúde aqui não fala nada sobre isso. Nem falará agora com esse ministro, que é um ministro que vem do setor privado. E isso é fundamental, porque o que vai acontecer? Nós já estamos vivendo situações em que pessoas que só têm acesso ao SUS podem morrer, embora existam vagas de UTI em hospitais privados que atendem a planos de seguros. Isso, do ponto de vista ético, moral e humano, é impossível de aceitar. Então, já existe um movimento político, inclusive, que eu faço parte dele, que é a da regulação unificada da rede pública e privada no contexto da pandemia. Pois é. Eu acho que o plano de saúde deste governo não é o SUS, é o SQP, salve-se quem puder. Não é isso? Perfeito? Exatamente. Nesse momento, a expectativa qual era? Você está tocando nesse ponto. A expectativa é, diante de uma situação muito grave, que afeta a segurança do país, afeta a segurança das famílias, das pessoas, principalmente de uma parcela mais vulnerável da população brasileira, mas na prática afeta a todos, porque afeta os pequenos negócios, pequenos comerciantes, as pessoas que trabalham por conta própria. Qual é a expectativa? O governo vai cuidar das pessoas, né? Usando o termo do nosso alcaide aqui do Rio de Janeiro, que falou que ia cuidar das pessoas e estamos esperando até hoje. Aliás, ele fechou a maior parte da atenção primária em saúde que tinha sido aberta nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro. É uma atitude criminosa. Mas não é isso que nós estamos vendo. Exatamente a postura dos homens públicos, do presidente da República, do ministro da Economia, estou pouco me lixando. Vai morrer gente mesmo. O presidente falou isso várias vezes. Vai morrer mesmo, e aí? Vai morrer, desde que não seja eu. Né? Então, acho que a gente está num grau de degradação de uma perigosa aproximação com o fascismo, né? Onde a vida deixa de ter valor, onde governar significa se apoiar na violência. Não é só uma violência, é uma violência verbal, é uma violência dos exemplos que são passados, é uma violência postural, é uma coisa muito triste, e mais triste ainda você perceber que um percentual importante
sociedade brasileira apoia esse tipo de postura. E aí você só pode realmente compreender isso à luz da psicanálise social, de uma doença social grave que o Brasil passa. O que ninguém consegue explicar, nenhum de nós, apesar da gente se esforçar, é como é que a gente conseguiu produzir esse tipo de cidadão. Aliás, eu diria que tem um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. Ele era pediatra originalmente e ele atendeu crianças órfãs no pós-guerra, Segunda Guerra, em Londres, né? E depois ele entrou pela psicanálise e ele desenvolveu uma série de conceitos e é muito interessante porque ele faz uma relação entre saúde e democracia, usando evidentemente a psicanálise como onde ele afirma que a democracia, para ser uma democracia, ela começa em casa, né? Ela começa no lar comum, onde o homem, a mulher, seus filhos, seus parentes vivem. E a possibilidade de você crescer num ambiente que ele chama suficientemente bom, que te garanta as suas necessidades físicas, psíquicas, emocionais, para que você se desenvolva como pessoa, que isso é fundamental para você desenvolver a democracia e defender a democracia. Mas quando você tem um percentual da população que não tem empatia, que não se preocupa com o próximo, que teve uma infância, muitas vezes de violência, às vezes não é nem de violência física, é de falta de afeto, de mercantilização das emoções, tudo é comprar coisas, né? É consumo. E quando você começa a ter o percentual da população que cresce e é educado nessa visão, a democracia perde capacidade, ela se fragiliza. Nós estamos vivendo exatamente esse momento perigoso, infelizmente, no Brasil. Vamos falar um pouquinho da política mais geral no Brasil. Há 4 mandatos, mais ou menos, a social-democracia esteve governando o Brasil, liderado pelo PT, que é a maior expressão da social-democracia no Brasil. Trouxe uma série de benefícios, trouxe Bolsa Família, ampliou a capacidade de consumo da população, mas esses foram apenas alguns aspectos que não foram suficientes para poder garantir a continuidade de um projeto para a construção de um governo popular democrático. Houve muita confusão dentro da esquerda, o PT acabou expulsando algumas legendas que militavam lá dentro do partido, outros foram expulsos, como no caso do PSOL, foi uma legenda que nasceu a partir de um conflito na época da primeira reforma da Previdência. Então, a pergunta é a seguinte: será que nós perdemos uma oportunidade de avançar no cenário político, na construção de um projeto ainda mais avançado do que o PT propôs e implementou ao longo desse tempo? Perdemos. Porque, veja, quando você analisa essa questão, eu imagino o seguinte: eu só acredito na possibilidade de você, de fato, ter uma democracia com uma visão social radical. Né? Eu acho que é o que, digamos assim, poderia ser consenso no campo progressista, né? Com alguns fatores presentes, né? Tem que ser uma democracia real e não uma democracia formal. Infelizmente, eu acho que o que nós temos no Brasil e que vigiu nas últimas décadas foi uma democracia formal, né? Onde as pessoas de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 vão lá e votam. Né? Isso é muito diferente de uma democracia realmente participativa, porque, ao mesmo tempo, tem o fenômeno da fragilização das formas organizativas tradicionais, como sindicais, e isso é um reflexo das mudanças radicais no modo de produção, das novas tecnologias. Ao mesmo tempo, tem o surgimento de novos movimentos identitários, culturais, de gênero, de raça, né?
e são coisas novas, mas ainda muito dispersos, né? Muito fragmentados. Né? E o fenômeno da fragilização brutal dos partidos políticos. Né? São poucos partidos políticos. Então, os nossos partidos não têm uma vida partidária. Né? Então, inevitavelmente, e num contexto onde a educação, acho que foi a grande oportunidade que nós perdemos aí, foi essa. Eu me lembro do Brizola, grande referência, quando ele criou os CIEPs com o Darcy Ribeiro. Ora, ele ousou criar uma escola de tempo integral com dentista, médico, piscina, biblioteca e alimentação. E foi linchado por isso, pela classe média, que hoje reclama da violência. Quer dizer, se os CIEPs tivessem dado certo e ido à frente, aperfeiçoado, porque ele tinha problemas, enfim. Hoje nós estaríamos numa situação completamente diferente, mas Brizola é substituído por Moreira Franco, que a primeira coisa que ele faz é acabar com o programa dos CIEPs. Então, nós podemos dizer que nem no governo social-democrata do PT, a educação teve uma prioridade. O que, na verdade, como a saúde também não. Ora, o PT vem da formação sindical, a formação sindical é negociação patronal do plano de seguro saúde para a sua família. Então, o SUS, nessa visão social-democrata petista, é para os pobres. São parênteses. No Rio Grande do Sul, quando eles foram governo lá no Rio Grande do Sul, eles quase que privatizaram a saúde no Rio Grande do Sul antes de ser governo federal. Pois é, enfim. Mas, por outro lado, o Rio Grande do Sul foi o único espaço que inovou em forma de democracia mais direta. Isso, verdade. Orçamento participativo, né? Isso. Enfim, você perdeu uma oportunidade de fato, investir pesado na educação de base. Né? Você perdeu a oportunidade de garantir definitivamente a sustentabilidade econômico-financeira do SUS. Você perdeu a oportunidade de fazer uma reforma política e fiscal e tributária. O que foi feito? Pegou-se 5% do PIB, pouco mais do que isso, e se colocou no Bolsa Família. Então, você teve Bolsa Família, você teve o aumento real do salário mínimo, que foi muito importante, você teve uma ampliação do acesso ao ensino superior, não estou desqualificando nem diminuindo nada disso, foi muito importante. Num país tão conservador como o Brasil, você tem que aplaudir esse tipo de política. Mas eu acho que hoje há um consenso na esquerda de que isso foi insuficiente, que outras medidas deveriam ter sido tomadas, além de que se enfatizou muito a dimensão do consumo. Ok? É importante que as pessoas possam consumir. Quem não consumia, passou a consumir. Mas e a dimensão da construção de uma consciência política? Que desse sustentação ao salto qualitativo para a democracia. Talvez nós não estivéssemos vivendo o que estamos vivendo hoje. E isso foi, de uma certa forma, não vou dizer deixado totalmente de lado, porque teve um grau de participação grande, tivemos as conferências setoriais, né? Enfim, mas isso foi insuficiente. Não foi suficiente para impedir um contra-ataque dos setores conservadores que leva ao golpe de 2016 e é o que nós estamos vivendo hoje. Não acho que... Perdão, fala. Não, e nós estamos muito preocupados com o futuro, porque os sinais de fragilização da nossa democracia são evidentes, são muito evidentes, né? Estamos vivendo uma situação e já se desenhando aí uma luta pelo poder. Os atores que estimularam, deram base ao golpe, já estão se reposicionando e escolhendo as novas figuras para os embates que virão aí para frente. E isso com a população assistindo, e numa situação de isolamento social, é que nós temos uma crise política sem gente na rua. Isso. As pessoas estão aqui, né? Nas redes, quem pode, nas redes sociais e tal. Então, é um momento muito complexo, que vai exigir dos brasileiros realmente comprometidos com a democracia muito sangue frio, muita generosidade, muita mobilização e muita luta. Dentro do cenário político, onde a esquerda está enfraquecida no momento e a direita vem ocupando espaços capazes de produzir uma onda fascista, não seria interessante estabelecer uma frente
centro-esquerda capaz de ter lideranças que tenham legitimidade caso haja um processo de negociação, se a conjuntura avançar? O que você acha? Sem dúvida, mas o que nós estamos vendo, infelizmente, não é isso. Nós estamos vendo digamos assim, o presidente agora se mobiliza para fisgar o centrão, que é o que tem de mais fisiológico na política brasileira, para garantir sustentabilidade, né? Você tem o Supremo numa posição muito estranha, um pouco acuado, poderia estar tendo um protagonismo maior. Só para você ver a situação que nós estamos, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado são considerados hoje duas âncoras de garantia da legitimidade do processo democrático e político. Quer dizer, a esquerda está totalmente alijada desse processo. Então, acho que ainda falta uma visão mais... Ainda cicatrizes não se fecharam em relação ao processo eleitoral, último processo eleitoral. Eu acho que hoje todo mundo deveria estar junto, com o Ciro, com o Haddad, com o Boulos, com setores liberais, com setores do centro. Na verdade, uma frente gigantesca em defesa da democracia. Eu acho que todo mundo que defende a democracia, ama a democracia, vê a democracia como o único regime realmente capaz de tirar o Brasil dessa situação, setor que vê na ciência uma questão fundamental, que vê na saúde, na educação, enfim. Eu acho que quem comungar de um conjunto de princípios básicos deveriam estar nessa frente. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que setores da própria esquerda colocam barreiras. Não, por aqui eu não vou. E aí a gente acaba perdendo espaço, e esse espaço acaba sendo, em política, não existe espaço vazio, ele vai ocupado por alguém. Então, o que nós estamos assistindo é isso. Você vê alguns manifestos, né, interessantes, a OAB, Academia Brasileira de Ciência, a academia que eu faço parte de medicina também se manifestando em defesa da ciência e tal. O consórcio do Nordeste, um fenômeno interessante novo dos governadores, não é? Mas se ainda não tem, digamos assim, esse corpo social e político que desse uma liga e ele se colocasse para a sociedade como uma alternativa de defesa e de contraponto ao governo. Ainda está muito fragmentado. Não sei também como é que se constrói isso, é um processo complexo. E se a gente recebesse realmente essa ajuda do vírus? Você sabe que 100 milhões de partículas desse vírus, coronavírus, cabem na cabeça de um alfinete. Só para você entender do que se trata. Na verdade, ele é uma fita de RNA com invólucro proteico. Nem poderia ser chamado de um ser vivo, sei lá. É uma coisa muito estranha. Por quê? Porque nós estamos vivendo, quer dizer, tudo vinha, digamos assim, razoavelmente sob controle até fevereiro. E agora nós estamos numa situação, pela primeira vez na história do Brasil em décadas, nós temos uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, juntas. E esse jogo é muito delicado, porque ele envolve vidas, ele envolve a estrutura produtiva brasileira, é uma coisa muito, muito séria que a gente pode enfrentar nos próximos meses e anos. Então, a minha esperança é que o vírus desvende para a sociedade brasileira que o rei está nu, que essa política econômica é suicida, que a questão da saúde pública é fundamental, enfim, que uma série de questões que estavam sendo colocadas debaixo do tapete, atrás dessa retórica bem arrumadinha, de gravatinha, né? De gravata, higienizada, né? De que fiquem tranquilos que o mercado vai nos dar um futuro maravilhoso, eu acho que está começando a ruir. E, curiosamente, a ajuda está sendo dada por essa fita de RNA envolvida em proteína. E nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu não quero ser pessimista. Eu acho que o Brasil teve uma vantagem comparativa porque a gente pôde analisar o que aconteceu na China, né, e na Europa semanas antes do que ia acontecer aqui. Podíamos ter nos preparado melhor, mas uma série de questões estruturais não permitiu. Mas eu temo que nós
cheguemos nas próximas semanas numa situação de pressão sobre o sistema de saúde que pode criar uma situação política nova. Vamos deixar isso aqui para, quem sabe, daqui a 15 dias ou 3 semanas a gente volta a conversar. Tá ótimo. Acho que foi muito bom. Muito obrigado por participar do nosso programa. Tá? Um grande prazer. Espero que nos encontremos várias vezes para poder debater isso e mais outros assuntos que sejam importantes. Temos uma luta muito grande pela frente, tá bom? O prazer foi todo meu. Leon, um grande abraço. Nos vemos. Nos vemos.